Qualidade e desempenho na construção civil. O processo de construção civil, até para que possamos, de uma forma mais didática, caracterizar os agentes envolvidos e a sua cadeia produtiva, pode ser dividido em etapas, em tantas quanto forem necessárias. Neste caso aqui, dependendo de cada obra e de cada empreendimento específico. Todavia, há um consenso de que algumas etapas sempre estão presentes e representadas pelo planejamento, pelo projeto, pelos processos de fabricação, produção e distribuição, pela execução, ou seja, do próprio empreendimento, pelas atividades de operação, uso e manutenção. Primeiramente, falaremos da qualidade na construção civil. A qualidade, ela é vista de forma sistêmica e está associada a produtos, serviços e processos gerenciais. Ela fica inserida nos sistemas de gestão, que hoje, de forma moderna, eles estão integrados e às vezes classificados como SGI. Alguns exemplos dele: a gestão da qualidade e a sua NBR ISO 9000, a NBR 10821, que define os requisitos a serem atendidos pelos caixilhos de edificações. Em relação à segurança de trabalho e saúde ocupacional, temos a ABS 8800 ou a OSAS 18001. No caso do ambiental, temos a NBR ISO 14000. No caso da gestão de resíduos, a resolução do CONAMA 307, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E, por fim, na responsabilidade social, temos a SA 8000, que é uma norma também internacional. Aí a gente pergunta, de qual é a relação que esses aspectos têm com a qualidade dos materiais na construção? Nossa, não temos dúvida de que a qualidade intrínseca do produto sozinha não basta. É necessário considerar todos esses aspectos citados, até como diferencial competitivo da empresa, da construtora, da fábrica, no mercado tão globalizado como hoje em dia. Qualidade na etapa do projeto. A etapa do projeto pode ser considerada como uma das mais importantes no processo da construção. No primeiro lugar, pode ser uma etapa determinante na definição dos custos, apesar de representar um pequeno percentual do custo global, do empreendimento. Não há como racionalizar ou reduzir esses custos na fase de execução do empreendimento de forma determinante, quanto fazemos no projeto. Em segundo lugar, nesta etapa, a gente define os requisitos da qualidade de todos os insumos que serão necessários e o desempenho potencial do empreendimento. A qualidade e os padrões de qualidade dos materiais de construção são definidos neste momento do processo. Se tivermos uma visão mais moderna de gestão, pensaremos que projeto é algo muito complexo, que exige a participação de muitos profissionais de diferentes especialidades e que tem que ser conduzido de forma eficiente e integrada. A partir de quê? De um processo de coordenação técnica e gerencial. Como o projeto é a imagem criada daquilo que quer realizar, sendo aperfeiçoada e complementada durante o seu desenvolvimento, agregando valor de forma evidente, gerando necessidade e envolvimento de toda a equipe de projetista, desde as fases iniciais do projeto, com o objetivo de agregar sempre o valor máximo, para evitar problemas de compatibilidade entre o executivo e o projeto legal. Esse sistema de gestão e coordenação de projetos, ele é um facilitador para o coordenador como elemento gestor e difusor de todo o processo. É ele que promove, integra
intervém através da gestão do conhecimento e das ferramentas que estão disponíveis para gerir esses processos e análise de riscos, selecionando alternativas, analisando custos, planejando, controlando, contratando, gerindo escopo, integrando, compatibilizando, gestão de qualidade, gestão da comunicação. Todo o processo é norteado pelo planejamento e estratégia da empresa e o empreendimento. Com esse fim, podemos especificar um fluxo, onde as ferramentas necessárias são identificadas para esse desenvolvimento. Recebimento da solicitação do cliente para desenvolvimento do projeto. 2. Análise de terrenos. 3. Definição do produto e das diretrizes para desenvolvimento do projeto. 4. Definição dos recursos e contratação dos projetistas. 5. Planejamento e desenvolvimento do projeto. Nesse caso, a gente pode adotar o cronograma de precedências com caminho crítico, que é o Critical Path Method, o CPM. 5. Gestão da comunicação. 6. Gestão do escopo e do desenvolvimento do projeto. 7. Validação e recebimento do projeto, através de planilhas, listas de verificação, com roteiro, determinando a análise crítica. 8. Avaliação e retroalimentação do sistema. Essa sistemática é útil para coordenação e gestão, numa segmentação de mercado e principalmente relacionada a produtos imobiliários. A qualidade na etapa de produção e distribuição de materiais de construção. De forma tradicional, o controle da qualidade de materiais é exercido na indústria de uma forma dissociada do recebimento em obra e vice-versa. O controle da qualidade na indústria, ela sempre tem como privilégio controlar o processo produtivo, para que não haja surpresas no quê? No final da produção. Tem a função de, além de produzir materiais com a qualidade pré-definida, reduzir a variabilidade do processo produtivo e, por fim, o custo do processo e do produto final. Por outro lado, o controle de qualidade no recebimento dos materiais em obras é extremamente complexo, oneroso, requer tempo que a gente não tem disponível nesta etapa, e a gente só vai conseguir avaliar a qualidade do produto em canteiro somente em base de inspeção visual ou análises expeditas. São várias características mecânicas, físicas, químicas dos materiais que podem ser verificadas somente mediante ensaios laboratoriais. Resta, então, para verificação em canteiros de obra, apenas quantidades e algumas características visíveis dos materiais, como dimensões principais, aspecto superficial, entre outros. De forma razoável, em alguns casos, a exigência de certificações de conformidade, por exemplo. Podemos exemplificar como na década de 90 foram instituídos vários programas de qualidade na construção. Por exemplo, lá em São Paulo, a Qualiab, o PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat. Com o decorrer dos anos tiveram várias mudanças nesses programas. PSQs, que foram os programas setoriais de qualidade, que neste caso eram organizados e geridos por associação de produtores. Todos esses com fim de qualidade para qualificar, para justamente atender essa demanda. A qualidade na etapa de execução da obra. A execução da obra, numa última instância, é o que coloca em prática aquilo que foi representado na forma visual do projeto. Portanto, é de se esperar que tanto melhor será a qualidade da execução da obra, quanto melhor for a sua qualidade em projeto. Se o projeto é suficientemente detalhado, tendo as especificações de forma clara e precisa,
haverá certamente uma redução sobre todas as dúvidas, sobre, por exemplo, o que fazer. Consequentemente, vai ter a redução nas improvisações durante a execução da obra. Se o projeto é suficientemente desenvolvido, até a etapa de dedatalhamento dos processos executivos, ou seja, se toda a documentação técnica inclui o projeto de execução dos diversos elementos construtivos, haverá também redução de dúvidas sobre o como fazer. Os insumos humanos, a qualidade da mão de obra, está relacionada à forma de gerir a empresa. Inclui a forma de contratação de serviços durante a sua execução. E com isso, a tendência da empresa construtora é de terceirizar esses serviços, ou seja, contratar mão de obra de terceiros para realizar esses serviços em canteiro e manter nos quadros próprios da empresa apenas alguns oficiais. Por exemplo, encarregados, mestres de obras, engenheiros e alguns profissionais de nível técnico ou administrativo que vão responder diretamente à empresa construtora. De forma a garantir a qualidade dos materiais que estão sendo usados, também é importante qual forma que vai ser executado e instalado o produto em obra, pois a instalação incorreta pode induzir a um comportamento inadequado do produto. Vale frisar, novamente, a necessidade de qualificar os seus profissionais para cada tipo de serviço específico, introduzindo a questão de qualificação profissional, voltada para o profissional especificamente e não para a empresa que presta serviços. Nesse tipo de modalidade de certificação, normalmente a mais adotada é a certificação por competência. Ela vai fornecer certificados profissionais que de alguma forma pré-estabelecida comprovarão a sua competência para que possam realizar determinado tipo de serviço. A qualidade na etapa de uso, operação e manutenção. Nesta etapa de uso, de operação e manutenção, realmente verificamos que o comportamento do empreendimento e suas partes e dos materiais empregados são adquiridos em conformidade com as especificações técnicas e se a instalação foi realmente adequada. E se espera que o comportamento também seja adequado dentro de limites previsíveis. Caso contrário, pode ocorrer sérios problemas patológicos, comprometendo o desempenho e a vida útil da construção. De qualquer forma, mesmo observando-se os preceitos da qualidade nas etapas anteriores, é importante a adequada orientação ao usuário, onde está o X da questão, para que esse possa usufruir o empreendimento, operar os seus equipamentos e realizar a manutenção de forma adequada. Podemos exemplificar aí no caso dos empreendimentos residenciais, que a gente tem o fruto do manual do proprietário, o manual do síndico, o manual de áreas comuns. Todas essas contêm informações sobre operação, conservação, manutenção de áreas comuns ou não privativas. Conceitos de Lean Construction, Lean Thinking, aplicados à construção civil. Neste espaço, a gente não vai deter dos conceitos de Lean Construction e Lean Thinking. Eles são importantes e têm muito mais relevância nos processos gerenciais ou na gestão das empresas e também nos processos de manufatura do que nos processos que estamos tratando, nos processos de controle de qualidade. De qualquer forma, esse conceito de construção enxuta ou pensamento enxuto teve origem no Japão, partindo das indústrias Toyota, e estavam relacionados a respeito à organização e na racionalização dos processos. É possível aplicar esses conceitos na construção civil? Nossa, se a gente for considerar que a construção civil é uma indústria, sim. Tanto é que a Multi, pré-fabricados de concreto, instalada lá em São Paulo, ela implantou essa mentalidade, enxuta nos todos os processos administrativos fabris, inclusive na construção de uma nova fábrica, à luz desses conceitos. Algumas construtoras também se beneficiaram desses conceitos, principalmente quando a execução de obras em tempo bastante reduzidos. Aí ela alia o princípio de just in time, ou seja, planejamento minucioso da obra e elaboração do projeto com antecedência devida,
não deixando para a obra a tarefa de projetar, definir, contratar, gerar contratos de serviços. Quando a obra inicia-se, todas as atividades do suporte estão concluídas, todos os contratos de fornecimento estão acordados e todo o planejamento está definido com possibilidade de replanejamento praticamente diário. Conceito de desempenho aplicado à construção civil. Quando vai se proceder à avaliação de novos componentes, elementos e sistemas construtivos, ou, genericamente, novos materiais de construção, verifica-se uma tendência de se tornar o tradicional como referência, por comparação a julgar as soluções inovadoras. Em vários códigos de obras, muitas exigências são ainda prescritivas e, por vezes, o nível de satisfação do usuário é simplesmente colocado sob responsabilidade do projetista, sem definir os parâmetros de desempenho necessários. A palavra desempenho, cujo significado é comportamento em utilização, caracteriza o fato de que um produto deve apresentar certas propriedades a fim de cumprir sua função quando sujeito a determinadas influências ou ações durante sua vida útil. Essas influências ou ações são denominadas condições de exposição, a que o empreendimento, o edifício, seus elementos construtivos e todos os materiais de construção serão submetidos durante sua vida útil. Já o desempenho do produto é o resultado do equilíbrio dinâmico que se estabeleceu entre ele e o meio que o circunda. Os materiais de construção possuem várias propriedades e características, que essas influenciam de uma forma ou de outra o modo como eles vão reagir a condições de exposição. Esse equilíbrio só vai ocorrer com o produto em uso se for possível prever o seu comportamento e estimar qual o desempenho potencial por meio de alguns detalhes. Por exemplo, ensaios e medidas, tanto em laboratório como em protótipos, modelos matemáticos ou físico-matemáticos, simulando o comportamento do edifício, julgamento técnico, baseando o conhecimento científico de especialistas e a experiência que se acumulou, inspeções em protótipos ou empreendimentos e edifícios já construídos em uso. Em função de todas essas análises e os resultados que obtidos, normalmente, com a combinação de métodos de avaliação, que podemos fazer uma avaliação de desempenho, provável do produto ou do material de construção, isto é, prever seu comportamento potencial quando em utilização normal. Essa questão conceitual do desempenho aplicado a edifícios já foi abordada inicialmente por vários autores e foi até sistematizado pelo CIB, que é o Council International Debatement, lá por torno de 1996. Metodologia de avaliação de desempenho de produtos inovadores. Essa metodologia adota a aplicação do conceito de desempenho à avaliação do edifício e de seus materiais, componentes e elementos de forma resumida. Identificação das exigências do usuário a serem satisfeitas. Identificação das condições de exposição a que está submetido o edifício, seus elementos e componentes. Definição dos requisitos e critérios de desempenho a serem atendidos pelo edifício, seus elementos e componentes, expressos qualitativa ou quantitativamente. E definição dos métodos de avaliação. Exigências do usuário. As exigências do usuário são entendidas como as necessidades que devem ser satisfeitas pelo edifício, a fim de que este cumpra sua função. No caso do edifício de uso habitacional, por exemplo, as exigências do usuário correspondem às exigências humanas que devem ser satisfeitas, sejam elas de caráter fisiológico, psicológico, sociológico e econômico. Portanto, são as condições necessárias de segurança e saúde do homem, ao conforto, à satisfação de suas preocupações econômicas. Estas últimas derivam das possibilidades, limitações de seus rendimentos e necessidades que o edifício deve conservar seu desempenho ao longo do tempo, ou seja,
sua durabilidade. Condições de exposição. As condições de exposição a que está submetido o edifício vai se caracterizar por alguns conjuntos de influências ou ações atuantes sobre ele durante sua vida útil. No caso do edifício destinado à habitação, por exemplo, essas ações são variadas aos fenômenos de origem natural, ventos, chuvas, radiação solar, temperatura, e de origem externa ao edifício, que são os impactos externos, e devidas à própria utilização do edifício, por exemplo, sobrecargas de utilização, choques devido ao uso de focos de incêndio, entre outros. Requisitos e critérios de desempenho. O edifício, seus elementos e componentes, quando submetidos às condições de exposição, devem satisfazer a determinados requisitos de desempenho, expressos de maneira qualitativa a partir da função específica que se destina em face das exigências do usuário. A partir desses requisitos de desempenho, são estabelecidos os critérios, em função das condições de exposição, expressos de maneira quantitativa, que o edifício, seus elementos e componentes devem entender sua vida útil. Já os requisitos e critérios de desempenho consistem na tradução das exigências de caráter eminente humano para regras de qualidade, definidas objetivamente que devem ser atendidas por um produto. Nossa, quando falamos nisso, lembramos de várias questões. São elas a segurança estrutural, que está relacionada aos critérios e requisitos de desempenho, segurança ao fogo, estanqueidade. Quanto à estanqueidade, a água, por exemplo, os requisitos e os critérios têm que garantir a estanqueidade dos elementos do edifício, as águas da chuva, do solo, de operações de limpeza. Os critérios relativos à água de chuvas são regionais e eles variam com as condições de precipitação, de ventos, características de cada zona climática. Outro deles, desempenho térmico, desempenho acústico e durabilidade, que consiste na capacidade do produto em conservar ao longo do tempo desempenho compatível com a utilização prevista, sob condições de instalação, operação, manutenção especificadas pelo produtor e fornecedor. Vida útil do projeto, vida útil residual, que esta consiste no período do tempo após a vida útil de projeto, e a vida total e o seu prazo de garantia, que se constitui do período de tempo em que é elevada a probabilidade de que eventuais defeitos embutidos no produto em estado novo venham a se manifestar, como falhas de fabricação, montagem, instalação, as quais repercutem em desempenho inferior àquele previsto. Se o produto foi fornecido com defeitos, espera-se que se manifestem rapidamente dentro do prazo de garantia. Métodos de avaliação. Definidos os requisitos e os critérios do desempenho a serem atendidos, são necessários métodos uniformizados de avaliação que permitam verificar se os produtos atendem aos requisitos e critérios fixados. Essa heterogeneidade, não somente desses critérios, mas também da própria sistemática da avaliação de desempenho, ele gera algumas barreiras e entraves ao desenvolvimento tecnológico das construções. Mais especificamente, prejuízos ao setor construtivo. Esse se depara com dificuldades e, às vezes, avalia o mesmo produto, mais de uma vez de forma diferente. Também ocorrem prejuízos ao setor público, que tem dúvidas sobre quais metodologias são as mais adequadas, dificultando o trabalho da análise, financiamento de novos produtos. Olha que entrave. Pior que as condições metodológicas é a adoção de produtos sem análises sistematizadas, as quais poderiam identificar eventuais falhas de concepção e, com isso, evitar problemas patológicos que ocorrem em várias construções. No caso do sistema de avaliação técnica, esse documento ele tem um formato padronizado pela instituição que o concede e expressa a opinião da instituição sobre o desempenho potencial ou provável de um determinado produto, nas suas condições de instalação, execução, uso, operação, manutenção e exposição, previstas ou estabelecidas pelo produtor e consideradas na ocasião da avaliação técnica. Por exemplo, o SINAT
o Sistema Nacional de Avaliações Técnicas, está sendo concebido como um instrumento de validade nacional e adota agentes promotores e financeiros da construção civil, pelo setor produtivo e instituições técnicas. Ele contém todas as diretrizes para conceder os documentos de avaliação técnica, a gente chama de DATEC, que são estabelecidos por instituições independentes ou neutras, e define ainda um comitê técnico de apoio e uma comissão nacional deliberativa. Por fim, o SINAT tem caráter descentralizado e as avaliações de desempenho são realizadas por instituições independentes ou neutras, e elas têm que atender a alguns critérios básicos de qualificação. O controle de qualidade do objeto que está sendo avaliado será exercido pelo produtor de forma contínua, sendo de responsabilidade do produtor a dar garantia da qualidade. A participação no processo é voluntária. E aí tem vários modelos que são adotados, né? Tem uma estrutura do SINAT, que já passou por algumas reformulações, mas consta de uma comissão, de secretarias, de comitê, de instituições e grupos especializados. Pessoal, é isso. Nos vemos nos próximos assuntos aqui no canal.